No vídeo de hoje, vamos aqui da nossa janelinha mágica falar um pouquinho sobre programação utilizando desenhos, que cá entre nós é muito mais legal do que só mostrar texto, números e tal, né? Então nós vamos dar uma olhadinha nessa forma de programar, onde você certamente terá uma satisfação ainda maior. Vem comigo. Muito bem, nos vídeos anteriores nós fizemos um contador, depois fizemos uma tabuada, o que é muito legal. Você já usar ali alguns conceitos da lógica da programação, usando ali o JavaScript, né, que é bem facinho de mexer, você já consegue ali fazer umas coisinhas bem legais. Mas eu quero lembrar aqui para vocês algo que eu contei no primeiro vídeo sobre programação da minha história. Quando eu comecei a programar, eu não tinha interesse nenhum em programar essas coisas de banco de dados, de mostrar texto na tela, nada disso. Eu queria mesmo era fazer desenho. E fazer desenho é muito mais legal. E por isso mesmo procurei aprender sobre isso. Na época os recursos eram muito poucos, né? Mas a gente tinha lá livros, não tinha internet, né? Que nos ajudavam. Então eu acredito que aprender a programar utilizando recursos visuais, né, gráficos, imagens, movimento e tal, é muito mais legal do que fazer essas coisas de texto e banco de dados. Tá? Vai chegar uma hora que pode ser necessário, né? Pode ser que se você realmente quiser trabalhar com isso, você vai precisar aprender sim banco de dados e tudo mais. Mas para quem gosta mesmo da lógica e de programar, mexer com imagens é sempre mais legal. Dito isso, hoje eu vou ensinar vocês como programar utilizando gráficos, usando o JavaScript mesmo. O browser, mesma coisa. Estou ali já com o Notepad++ aberto, né? Para quem não sabe o que é o Notepad++, é só ver o vídeo anterior, que é uma ferramenta, né, que vai nos ajudar a escrever. Tem ferramentas melhores, quem sabe mais para frente eu mostro para vocês. Então vamos lá. Lembrando, a gente está programando em JavaScript utilizando o browser. Então na verdade o que a gente está escrevendo é um HTML. Dentro do HTML a gente vai usar a seção de scripts para escrever o nosso código. Depois nós vamos evoluir um pouco mais isso aí também, para ficar mais bonitinho e mais organizado. Mas por enquanto vamos fazer assim. O que acontece? Na maioria esmagadora das linguagens que mexem com gráficos, você vai ter algo que abstrai a área de desenho. Então, normalmente essa área de desenho vai ser chamada de canvas. Por que canvas? Canvas é a mesma coisa que lona, que é a lona que os pintores usam para fazer suas telas. Então, aquele tecido, aquela lona que os pintores usam para pintar, aquele quadro em branco, aquilo ali chama-se canvas. E na programação, os criadores das linguagens utilizaram esse mesmo conceito de canvas para trabalhar a pintura, o desenho e tudo mais. Então, normalmente, uma área de desenho que você vai utilizar é chamada de canvas. No HTML você também tem o objeto canvas, vamos dizer assim, né? Como é que a gente faz isso? Então, supondo que isso aí, supondo não, né? Isso aí que está na minha frente já é um arquivo aberto, ele está vazio, e eu chamei de canvas.html, gravei na nossa pastinha Sabe Programar. Eu acho que até aqui vocês já sabem fazer. O que eu vou colocar dentro desse arquivo? E só para lembrar também, eu não vou seguir aqui toda a estrutura HTML, não, vou fazer só o básico que funciona. Então vamos colocar aqui nesse arquivo HTML a primeira tag HTML nossa, que vai ser a tag que identifica um objeto canvas. Então, canvas. E quais são as propriedades desse canvas que a gente vai utilizar? Né? Então, primeiro a identificação dele. ID igual, eu vou chamar ele de canvas mesmo. Então, vejam, é um objeto do tipo canvas, né? Uma tag, né? Uma área do HTML que é do tipo canvas. Qual é o nome dele? Eu poderia colocar aqui, meu canvas, beleza canvas,
quadro canvas, mesmo porque eu poderia ter vários canvas. Por enquanto vou ter um só, mas eu vou chamar só de canvas. Por que precisa desse ID aí? É porque, veja, a gente tem o HTML e a gente tem o JavaScript que está embutido ali no HTML. O JavaScript ele vai ter que identificar quem é o canvas do HTML e ele vai fazer isso através desse ID. Né? Nós vamos utilizar esse ID. Pode ser de outra forma? Pode ser de outra forma. Que outras formas? Milhares de formas. Mas nós vamos usar a identificação deles e vocês vão ver daqui a pouco. Que outra propriedade que nós vamos usar aí desse canvas? Nós vamos determinar qual é a área dele. Então, quanto que ele tem de largura, quanto que ele tem de altura. Como se fosse um quadro mesmo, um retângulo. Nós vamos fazer um quadrado. Então, eu vou dizer aqui, ó, que a largura dele, que é o width, vai ser igual a 400 pontos. Ou 400 pixels. Tá? Para você ter uma ideia melhor do que é um pixel, né, e do que é uma imagem digital, eu vou deixar aqui também nos cards um vídeo que eu fiz sobre imagem digital, que é muito legal e você devia assistir, tá bom? Então esse quadro nosso vai ter 400 pontos de largura e de altura. Height vai ser igual a 400 também, porque eu quero um quadrado. Certo? Então, tá bom até aqui. Eu vou só pegar isso aqui, fechar e vou gravar. Certo? Muito bem. Uma vez que eu gravei isso aí, só um detalhe, final dele, lembrando que tem que ter isso aqui, ó. Essa barrinha aí para indicar que eu fechei. Tá bom? Vou gravar. Se eu gravar isso aqui, gravei lá no canvas.html e rodar isso no meu browser, o que vai acontecer? Vamos ver? Eu já estou com ele aberto aqui e vou dar um F5. Deixa eu só mostrar ele ali para vocês poderem ver. Então, vou dar um F5 e não apareceu nada. Não apareceu nada mesmo, né? Porque a gente só estabeleceu essa área, mas a gente não fez nada com ela ainda. Tá? Para facilitar a visualização do Canvas, o que a gente pode fazer logo de início? A gente pode, na definição do Canvas, aí voltando aqui para o nosso Notepad++, né? A gente pode fazer assim, ó. Style. Igual border de 1 pixel solid. Por que eu estou dizendo isso aí? Que o meu objeto canvas, ou a minha área de canvas do HTML, ele vai ter uma borda de 1 pixel em torno dele todo. Ok? Isso aí não entrou JavaScript, não nada. Isso a gente chama de estilo CSS, né? que é o que define algumas propriedades daquilo que está no HTML. Tem outras formas de fazer? Tem milhares de formas. Lembre-se sempre disso, tá? Tem milhares de formas de fazer isso aí. Então colocamos um estilo e colocamos o campo. Como que isso ficou? Qual o resultado disso? Vamos ver? F5. Olha lá. Mas não era para ser 400 por 400? Era para ser um quadrado, né? Ficou um retângulo. Por que ficou um retângulo? Vamos ver. Olha lá, já conseguiram ver aí onde é que está o erro aí? É porque onde era para ser 400 eu coloquei 100. Né? Não é 400 por 400. Certo? Então agora sim, está com largura de 400, altura de 400. Vamos ver o resultado. Aí o resultado, agora sim. Agora nós temos aí o nosso HTML, né, com o nosso canvas já visível. Então isso é bom para a gente ter uma ideia da área onde ele está. E se a gente quiser ter uma visibilidade melhor aqui, no nosso caso, eu posso simplesmente ampliar o HTML. Ó. Ele ocupar ali uma área maior.
Continua sendo 400 por 400 pixels, só que está com zoom, né? Só para a gente poder ver melhor aqui no nosso vídeo. Ok? Muito bem. Então, o que eu posso fazer agora dentro do meu JavaScript com isso aí? Então, vamos voltar lá. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é pegar esse canvas na minha área de script. A gente faz assim, ó. Primeiro, lembrar que para iniciar a programação JavaScript no HTML, eu tenho que colocar a minha região de script, né? E aí eu já abro e já fecho ela aqui, ó. Tá vendo como o Notepad++ é legal? Ele já acende ali para indicar que eu estou na minha área ali. E aí, como é que eu faço agora para pegar o canvas que está lá no HTML? Eu vou fazer uma variável aqui, ó. Lembra, uma variável é algo que estará na memória, em algum lugar da memória. O que eu quero colocar na memória aqui? O canvas. Então, canvas, uma variável de nome canvas, que vai pegar o que? Eu vou no documento HTML, ó, documents, e vou pegar o elemento cujo nome ou cujo ID é canvas, que é esse ID aqui, ó. Certo? Então, como é que eu faço isso? Documents.get element by ID. Então, pega aí do documento o elemento pelo ID. Qual ID? ID canvas. Porque eu falei aqui que o nome dele é canvas, que o ID dele aqui é canvas. O ID dele é canvas. Então, pega o elemento by ID. Agora, percebam o seguinte, tá? Se vocês estiverem, por acaso, testando isso aí na casa de vocês, no seu computador, digitando essas informações, o JavaScript, assim como o C++ e diferente do Delphi, o JavaScript ele é case sensitive, ou seja, ele percebe a variação de case, se a letra é minúscula ou maiúscula. Então, se eu fizer aqui canvas igual a document get assim, ó, ele não vai funcionar. Não vai funcionar, vai dar problema. E se eu fizer assim, ó, aí ele vai funcionar, porque o comando é get elements by ID com G minúsculo, com E maiúsculo, depois com B maiúsculo, depois com I maiúsculo. Isso chama-se camel case. Case é maiúsculo e minúsculo, né? O camel case, que é o case do camelo, né? É como se tivesse as corcovas do camelo. Então, cada vez que você começa uma palavrinha com significado próprio, dentro de, como se fosse uma frase, né, dentro do comando, ele começa sem a corcova, mas a próxima tem a corcova, depois tem a corcova. Então você pega aqui o get, por exemplo, ó, o get não tem nada, porque é a primeira palavra. A segunda palavra aqui, ó, o E tem a corcova, que é o E maiúsculo. Aí elements, aí depois vai by, o by já tem a corcova, porque o by é outra palavra, o ID é outra palavra, entendeu? Esse é o padrão que os programadores em JavaScript obedecem. Você vai escrever uma função, você cria ela com a primeira letra minúscula e depois você segue o camel case. Você é obrigado a fazer isso? Não, você não é obrigado a fazer isso. Você pode usar o padrão que você quiser. Mas, normalmente, o padrão utilizado é esse. Então, as funções que já existem dentro do JavaScript normalmente estão nesse padrão. Ah, Roger, como é que eu vou saber que isso aqui funcionou ou não funcionou? Pois é, aqui vem outra historinha. Aqui vem algo bastante interessante na programação, que é padrão para qualquer linguagem de programação. Tá? Qualquer linguagem de programação, normalmente, assim, não sei dizer qual que não tem. Você vai ter ferramentas de debug. O que é debug? Né? Bug é inseto, né? Em inglês. Antigamente, lá nos primórdios da computação, os primeiros computadores eram computadores enormes, do tamanho de uma sala, né? Do tamanho de um prédio. E muitos computadores, no início da sua utilização, eles eram movidos a válvula. Né? E mesmo os que não eram movidos a válvula, eles aquecem muito. Né? Até hoje o computador precisa de cooler, né? Para poder resfriar, porque a movimentação de elétrons ali é muito grande, ele esquenta e tal. Mas na época dos computadores a válvula, que eram grandes e tal,
que acontecia? Dava insetos lá dentro mesmo, né? Dava teia de aranha, então tinha aranha lá dentro, dava mariposa, né? Essas bruxinhas, né? Formiga voadora e tal, puf, entrava lá nos circuitos e o computador parava de funcionar. Qual era a conclusão? Ó, deve ter um inseto aí dentro, ou seja, esse computador está com bug, certo? Então o sujeito tinha que ir lá e limpar e tirar os bugs, ou debugar, fazer o debug. Então por isso que criou-se essa expressão. Daí para frente, os computadores não tem mais inseto dentro, quer dizer, em algumas casas pode ser até que dê formiga, tem que ficar de olho, né? Mas na maioria dos casos não, os computadores ficaram pequenos e não dá mais esse tipo de inseto. Mas o software, o código, costuma ter bug, ou problema, ou erro, falha. Né? Erro de programação, erro de lógica, o que quer que seja. No momento de falar, isso aí está bugado, isso aí tem bug, né? Tem inseto, tem um erro, está com problema. Como é que a gente faz para debugar? Debugar é você ver o seu software rodando linha a linha e ver o que está acontecendo para ver se está funcionando ou não. A maioria das linguagens de programação, se não todas, vão ter essa ferramenta de debug. Os browsers que rodam JavaScript, eles também têm essa ferramenta. Eu não conheço todas, mas no Chrome, por exemplo, acho que no Firefox também, eu acho que até no Internet Explorer, nas suas variações aí, você apertar a tecla F12, ele abre a tela de debug com diversas informações sobre o que está rodando ali. Então, se você abrir uma página web qualquer, você abre seu browser aí e começa a navegar numa página na web, qualquer página. Se apertar F12, o Google Chrome vai te mostrar o que tem ali por debaixo dos panos ali daquela página web. E alguns programadores, eu mesmo, já várias vezes, na curiosidade de saber como algo é feito, por lá numa página que eu acho legal, tecla F12 e dou uma olhada nos elementos que formam aquele HTML. Então nesse caso aí, por exemplo, vamos ver isso aí funcionando com o debug, só para a gente ter uma ideia. Então eu vou gravar ele aqui, gravei, vamos lá para HTML, vou colocar aqui no Chrome, para vocês verem, certo? Como é que eu faço para ver ele rodando? Bom, eu vou apertar F12, tá certo? Aí vejam que ele abriu aí, olha, esse monte de abas aqui, ó, os elementos HTML, aqui o Canvas e tal, tá vendo? Vejam que isso aqui é o arquivo HTML, eu não criei nada disso, tá vendo? HTML, head, body, isso tudo aqui, se você quiser escrever um HTML completinho, você escreve isso tudo aí, mas você viu que o Chrome já identificou tudo sem eu precisar fazer nada disso, ó, o head e tal. Aí os sources aqui, ó, são os fontes, sources, os fontes. E os fontes aqui são os fontes do HTML, aqui, ó, Canvas HTML aqui dentro passa a programar. O que tem lá? Tem isso aqui, o Canvas HTML, e tem aqui dentro dos scripts o var Canvas igual e tal. Se eu teclar F5, ele vai rodar de novo. Mas como é que eu faço para ver ele rodando? Bom, é bom você colocar para ver ele rodando um breakpoint, ou um lugar de parada, para você ver o que está acontecendo. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, na linha que eu quero e clico com o azulzinho, tá vendo? Isso chama-se breakpoint. Significa que na próxima vez que ele passar para executar aquela linha ali, o Chrome vai parar para me mostrar o que está acontecendo. Quer ver? Vou mandar rodar de novo. Vou dar um F5 para ele recarregar a página. Ó, F5. Ó, parou ali. Por isso que a tela ficou cinza em cima. Isso é para indicar que está parado. Lá em cima está escrito, ó, Paused in Debugger. Tá vendo? Parado no debugador. Aí parou exatamente em cima do Canvas aqui, ó. Ele está dizendo que o Canvas está indefinido, porque ele não rodou essa linha ainda. Então ele não sabe o que vai acontecer com essa variável Canvas. O que nós vamos fazer? Nós vamos rodar essa linha sem sair do programa. Aqui do lado, aqui, ó, tem assim, ó, resume, que é continuar rodando. Se eu apertar F8, ele vai continuar rodando, a gente não vai ver nada do que aconteceu. Mas tem um step over, tá vendo? Que é o F10. Então ele rodou aqui a linha, var Canvas igual alguma coisa, parou no script,
Mas por enquanto eu não sei o que aconteceu. Mas agora eu já posso inspecionar para ver o que aconteceu. Então se eu passar o mouse aqui em cima do Canvas, ó, olha o que é o Canvas. O Canvas já não é mais undefined, né, ou indefinido como a gente viu antes. Ele já tem esse monte de informação dentro dele aí. Bastou passar o mouse. Então beleza. Funcionou, ele capturou o Canvas. Se eu teclar F8 para continuar, ele vai continuar tudo normal. Caso não tivesse dado certo, o que ia acontecer? Vamos ver? Então vou voltar lá pro meu código, né? E vamos fazer assim, ó. Para ver, a gente testar. E vamos rodar isso aí. Gravei. Vamos voltar para lá. E vou dar o F5. Certo? Vou fazer o seguinte, vou tirar do debugger. Vou dar o F5. A gente não sabe o que aconteceu. Certo? Porque a definição do Canvas pelo HTML está tudo certo. Agora o que aconteceu com o JavaScript? Vamos voltar lá então. Olha lá, tudo vermelhinho ali, ó. O que é isso, ó? Vou dar lá o F5 de novo, ele vai parar ali. Nesse momento o Canvas está indefinido. Vou teclar F10, que é para rodar aquela linha. F10. Opa! Ele nem passou para baixo. Travou aqui, deu um erro. Qual erro? Uncaught type erro. Document get element by ID is not a function. Ou seja, isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Por quê? Porque o que existe é o get elements by ID com letra minúscula no início. Então, o debug, olha aí, só olhando o resultado na tela, a gente não tem como saber. Ah, deu um problema, não aconteceu o que eu queria e tal, como é que eu vou saber? Então, debugando, você descobre que tem um erro ali. Aí a gente volta para o código para fazer a coisa certa. Muito bem, então vamos corrigir aqui. Tá bom, já está tudo certo, pegamos o Canvas, e agora? O que eu faço com esse Canvas? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer com o Canvas, eu vou acender um ponto nele para a gente ver. Tá certo? Como é que eu faço? Como é que eu faço para acender um pixel? Tem várias formas de fazer. Nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou dizer para o meu JavaScript que eu quero o contexto de desenho do Canvas. O que é isso? Nesse caso aqui, porque assim, aí vem a história de cada linguagem faz de um jeito, né? Mas no JavaScript, você pegou o Canvas ali, mas você ainda não pegou, você não disse para ele, né? Ou você não pegou dele, do Canvas, a área de desenho que você quer. Se olharmos, né, na documentação do Canvas, nós vamos ver que ele pode ter várias áreas de desenho, inclusive 3D. Não queremos isso, nós queremos apenas o contexto de desenho 2D. Então vamos fazer assim, vamos declarar uma outra variável de contexto, ó, chamada de CTX, contexto. Ela vai ser igual ao Canvas, ponto. O que é que eu quero do Canvas? Eu quero o contexto, get context. Que contexto que eu quero? Eu quero o contexto 2D. Assim. Pronto, agora sim eu tenho o local onde eu realmente vou poder desenhar, que é no contexto. Então tudo que eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer nesse contexto aí. E eu quero desenhar um ponto. Bom, na verdade eu não vou desenhar um ponto, vou desenhar um quadrado ou um retângulo, mas de um ponto de largura, ou seja, vou desenhar um ponto. Vamos fazer assim, ó, ctx ponto, fill rect. O que é fill rect? Estou dizendo para o contexto do Canvas desenhar na tela para mim um retângulo preenchido. Fill é preencher, né? Ou encher. Então vai desenhar para mim um retângulo cheio. Qual o tamanho desse retângulo e aonde esse retângulo vai ser desenhado? Vamos lá, vamos entender aqui. Primeiro, o meu Canvas ele tem 400 de largura e 400 de altura que nós definimos ali em cima. Isso significa que ele criou um sistema de coordenadas na tela que começa do ponto 0 e vai até o 399, que de 0 a 399 tem 400 pontos. E de cima para baixo a mesma coisa, de 0 a 399. Então o ponto 00 começa no topo esquerdo do desenho. Será que é isso mesmo? Como é que eu faço para ter certeza? Simples, é só desenhar no ponto 0, vírgula 0, certo? Ou seja,
o que eu estou dizendo ali? Ó, desenha para mim um retângulo preenchido na posição x0, que é a primeira posição, e na posição y0, que é a segunda posição. Desenha para mim esse retângulo. Agora, qual a largura desse retângulo que eu vou desenhar? Aí vem o próximo parâmetro aqui, ó. 1 de largura e 1 de altura. Ok? Então, é assim que se pede ao JavaScript para desenhar um retângulo para você. Ou um quadrado, ou nesse caso, um ponto. Que é só o que eu quero no momento. Ok? Então, vou gravar isso aqui. Joia? E vou mostrar a vocês como é que ficou isso aí. Espetacular, sensacional. Vejam, vou desligar aqui o debug e vou teclar F5. Ih, Roger, não fez nada. E agora? Como é que a gente sabe se fez ou não fez? Só vendo o debug. Vamos ver? Ó, deu um erro lá. Ó. CTX fill rect. Fill rect of null. E agora? Por que ele não fez o que eu pedi? Por que ele disse que fill rect of null? Vamos colocar aqui um breakpoint. Já tem, né? Vamos dar um F5. Vamos lá. F10, pegou. O canvas está aqui. Olha o canvas aí. Ó. F10. O CTX está aqui. Nulo. E agora? Por que o meu CTX, o meu canvas está nulo? Bom, olha que interessante, né? Eu acabei de falar que ele é case sensitive, né? Sabe por que ele está nulo? Porque não existe contexto 2D com D maiúsculo. Se nós pesquisarmos, né, a documentação do JavaScript, a gente vai ver que esse 2D aí é com D minúsculo. Quer ver? Vamos mandar ele rodar aqui. Vamos voltar lá para o nosso código. Aqui, ó. Ok? Vamos voltar para o HTML agora. Vamos dar um F5. F10, pegou o canvas. Está aqui o canvas, ó. F10, pegou o CTX. Olha aqui o CTX. Agora o CTX tem várias informações. E agora vocês podem olhar na tela aqui, ó, no canto aqui de cima, do 00 aqui, ó. E vamos rodar o fill rect ali, ó. Opa, ó o pontinho que apareceu aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Tá? Então vamos em frente. F8 para continuar. Então, marcou um pontinho lá. Tá. Mas esse pontinho está muito pequeno. Quero fazer uma coisa maior para eu ver. Vamos fazer um quadrado maior. Vamos lá. Vamos voltar para o código então. Vou fazer um quadrado. Só que agora eu vou jogar ele para as coordenadas 25, 25 e vou colocar largura de 10 e altura de 10. Tá bom? E agora vamos ver como é que ficou. Olha lá. Ele fez um quadrado preenchido, tá preto, né? De 10 pixels de largura, 10 pixels de altura. Ok, então temos agora o básico para a gente desenhar. Se você quiser fazer um desenho de ponto a ponto aí, ó, você já tem a ferramenta que você quiser. Mas se eu quiser fazer uma linha só usando pontos, tá? Então, vamos usar o pontinho mesmo lá do fill rect, vamos fazer pontos. Se eu quiser fazer uma linha cruzando o meio do meu quadro do canvas, tá? Tem um comando de linha, mas eu quero desenhar ponto a ponto. Quero pegar ali e fazer. Você já tem ferramenta para isso. Sabe o que você pode fazer? Usar um contador. Vamos usar um contador e fazer uma linha ponto a ponto que vai do alto a baixo, passando pelo centro desse quadrado aí. Será que você já sabe fazer usando um contador? Vamos ver.
Então vamos fazer o contador aqui, ó. Como é que eu faço o contador mesmo? Vou iniciar uma variável, var. Como eu vou fazer uma linha que vai de cima a baixo, você concorda comigo que eu vou variar o y, né? Eu vou variar o y, enquanto o x vai ficar na posição só. Mas eu vou criar aqui a variável x e eu quero a posição desse x. Qual a posição desse x? É metade do quadro, né? Então é 200. E o y? O y começa no 0. Aí eu vou fazer o meu y variar de 0 até a altura do quadro, que é 400, mas na verdade até 399, né? Vamos ver, ó. While y menor que 400, ou seja, ele vai até 399. Desenha para mim. Desenha para mim em que posição? No x, eu quero o x. No y, eu quero o y. Com a largura, 1 ponto. E a altura, 1 ponto. E depois, se você fizer isso, você incrementa o y. Ou seja, o y aí vai ser meu contador. Que nós aprendemos a fazer assim, né? Certo? Mas o JavaScript herdou do C++ uma característica de incremento ou de somar 1, que é simplesmente fazer assim, ó, y mais mais. Isso aí é exatamente a mesma coisa que eu dizer y é igual a y mais 1. Pronto. Quer ver só isso aí funcionando? Legal, né? Só que é tão rápido que a gente nem vê, né? Vamos tentar ver isso no debug para ver o que está acontecendo? Olha só, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou diminuir ele aqui um pouquinho para a gente ver o debug ali. Ó. Olha, vamos deixar ele assim. Vamos colocar o breakpoint aqui, ó, no X. Quero que ele rode, mas pare ali no X, tá? Então vou dar F5, ó. F5. Vejam que ele fez aí o quadro do Canvas, que é o HTML que faz. Por enquanto a gente não desenhou nada. Mas aí aqui ele chegou aqui no X e no Y, olha. Vou teclar aqui, ó, F10, F10. Então o X está com 200 e o Y com 0. Aí o while y menor 400, F10, ó, entrou, ó, o y é menor 400, aí ele vai fazer o primeiro ponto, ó, tá lá em cima. Não sei se vai dar para vocês verem aí, eu tô conseguindo ver, mas eu não sei se vou conseguir ver. Mas ele já desenhou. Aí vai fazer o y mais mais, o que vai acontecer com o y, ó, F10, o y agora é 1 ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui, ó. Acho que consigo, ó. Y agora é 1. Agora tem uma coisa legal que você pode fazer também aqui no debug, que essa áreazinha do lado aqui, ó, tem um watch, tá? Então, vou tirar esse aqui e já tá até aqui, ó, o X e o Y, tá vendo? Se eu for apertando o F10 aqui, ó o Y, virou 2, ó, 3, 4, 5, olha os pontinhos desenhando aqui em cima, ó, tá vendo? Só apertando F10 aqui, ó, desenhando lá. Vou fazer o seguinte, vou colocar um breakpoint aqui no Y aqui, ó, e aperta F8, ó, parou aqui, ó, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, tá vendo lá? Ó, o Y crescendo e a linhazinha crescendo lá, tá vendo? Aí se eu quiser eu posso simplesmente tirar o breakpoint, apertar F8 e deixar ela seguir em frente. Fiz essa linha ali. Não é mais legal você ver o contador funcionando assim do que mostrando números na tela? Bom, vamos melhorar mais um pouquinho isso aí. Agora eu quero fazer uma linha cruzando o meio, separando o meio desse quadrado. Como é que eu faço? Então vamos voltar lá para a gente ver. Voltar para o nosso código. Então vamos supor que eu quero agora fazer a mesma coisa, só que cortando na linha horizontal. Simples também, né? Eu vou fazer outro while aqui, ó. E terminar um, ele vai começar o outro. Só que agora eu vou fazer com o X.
x menor que 400, mesma coisa. E aqui eu vou dizer que x é igual a zero, né? Porque aqui em cima o x estava com 200, agora que eu vou colocar o x no zero, x bem no cantinho de cá. Vou fazer o x crescer até 400, mas o y vai se manter na mesma posição, que vai ser 200. Então, y igual a 200. E aqui quem vai variar é o x. Ok? Pronto. Isso aí o resultado deve ser, depois da linha vertical, a linha horizontal na posição 200. Vamos ver. Vou aumentar aqui para ficar legal. E F5. Pronto. Tá aí, fiz as duas linhas. Quer dar uma olhadinha no debug? Vamos lá, dá uma olhadinha no debug. Ó. F5. Fez aqui o... Vai fazer aqui o Y, né? Eu vou colocar o pause aqui, ó, e vou dar o F8, ó. Terminou de fazer o Y lá. Aí ele vai chegar aqui, ó, vamos ver aqui, ó, o X e o Y aqui, ó. O X está em 200, porque ele foi iniciado aqui em 200, e o Y terminou em 400, que quando chegou em 400, ele saiu aqui do loop. Agora eles vão ser reiniciados, né, lá, o X e 0, o Y em 200, vou colocar um breakpoint aqui no final, dá o F8, ó, o X termina em 400, o Y continua em 200 e fez a linha do meio aqui. Aí que legal. Agora eu te pergunto, quantas coisas você consegue fazer só com esses comandos aí? Já parou para pensar? Só com esses comandos você faz o desenho que você quiser. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Tem jeito melhor de fazer? Tem jeito melhor de fazer, mas já dá para você brincar aí. Tá bom? Então se você gostou de fazer esse contador agora, só que desenhando, né? Agora você pode mexer com isso aí à vontade, né? Se você gostou, deixa o like aí para nós, fortalece o canal. Deixa o like, se inscreve, liga o sininho, compartilha, manda para os seus colegas aí que querem aprender alguma coisa de programação, que no próximo vídeo a gente vai avançar um pouco mais nisso aí, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, fazer alguma coisa mais colorida, tem só linha preta aí, né? Ponto preto, se eu quiser colocar um vermelhinho, um azul, né? Se eu quiser fazer movimento, colocar um quadradinho se mexendo, tem jeito, né? Igual vocês viram na abertura, né? Na introdução do vídeo. Então, uma hora a gente chega lá, tá certo? Então, façam isso, compartilha, não se esquece de deixar o like e nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço.